Agora atenção máxima na minha pessoa. Porque eu gosto de conversar com vocês sobre a hipertensão dessa maneira aqui. Eu não vou fazer vocês decorarem nada aqui. Porque não adianta eu falar pra vocês, você que é nosso aluno já sabe, cara. Se você está assistindo eu aqui, você quase não guarda a informação. Você tem que ter o método ativo. Você tem que ir lá e fazer questões sobre isso. Criar objetivos, criar desafios para que você aprenda de verdade. Mas eu vou passar para você aqui o basicão, como que você começa a entender esse tema, que para muita gente gera dúvida, mesmo sendo tão presente nos nossos consultórios. Principalmente porque as condutas nos consultórios nem sempre são corretas. Você vai ver como isso é verdade aqui na nossa aula. Eu gosto de pensar na hipertensão que como se fosse um cano PVC, cara. Pensa num cano PVC, já viu? Que ele tem no banheiro. Imagina agora que vai passar por dentro desse cano PVC a pressão de água que tem lá na Itaipu. Se você não sabe o que é Itaipu, coloca lá. Itaipu e você vai ver a represa. Coloca Itaipu com as comportas cheias. Você vai ter noção da quantidade de água que passa naquela represa. Agora imagina um cano PVC aguentando toda aquela pressão. O que vai acontecer com esse cano PVC? Ele vai partir, ele vai estourar, vai rachar, vai estragar. E agora, imagina um paciente que fica lá com o cano PVC, os vasos dele, com essa pressão da Itaipu por 20 anos. Meu amigo, os vasos deles vão estar todos estragados, vão estar com lesões, vão estar envelhecidos. Principalmente os pequenos vasos, que são os que têm a maior pressão no teu organismo. E aí a gente pensa, pô, aonde que tem vasos pequenos no nosso corpo? Cérebro. Lembra? AVC isquêmico, hemorrágico. Rins. Lembra lá do glomérulo? Um enovelado de vasos pequenininhos. Coronárias. As artérias do coração, cara. A retina. Retina também tem vasos pequenininhos. Retinopatia hipertensiva. Então essas são as complicações que os pacientes hipertensos vêm a desenvolver com o passar do tempo. E infelizmente isso é tudo silencioso. Ele só vai se preocupar com isso quando ele já não estiver urinando. Claro, se ele não fizer exame. Mas imagina aquele tiozinho lá, 60 anos, nunca foi no médico. Pô, ele vai no médico quando? Doutor, não estou conseguindo urinar, já estou me sentindo, já tenho soluço. Você olha para ele, ele está pálido, está anêmico, já está com uma doença renal crônica. Ou aquele pacientinho que já está perdendo a visão. Então, essas são as complicações da hipertensão, que a gente tem que ficar muito atento. Então, lembra, canão PVC lá, fininho, com a pressão da Itaipu, cara, 20 anos lá passando aquela pressão, o que vai acontecer? Vai levar dano. Então, basicamente, é isso que vai acontecer com a hipertensão. E a gente tem que conhecer que nós temos dois tipos de hipertensão. A primeira, que é a que nós vamos estudar hoje, é a hipertensão primária ou essencial. Essa aqui é a que mais aparece e é a que a gente não sabe realmente a causa específica que está levando esse paciente a ter a pressão alta. É multicomorbidades, são múltiplas causas etiológicas para essa hipertensão. Já a hipertensão secundária, que nós podemos fazer uma live sobre ela um outro dia, hoje eu não vou me alongar para explicar ela para vocês, ela tem uma causa específica. Por exemplo, tem um tumorzinho lá na suprarrenal produzindo aldosterona, o hiperaldosteronismo. O paciente tem uma estenose das artérias renais. O paciente tem um hipertiroidismo. Se nós tratarmos a condição de base desse paciente, ele vai melhorar da hipertensão. Então, essa é a hipertensão arterial secundária, que a gente vai falar em outro momento, não é o nosso alvo aqui. Tranquilo, demos a introdução do tema, entenderam o que é o cerne da hipertensão? Então respira. Que agora nós vamos iniciar, quase derrubei minha água aqui, o mais importante que nós temos para falar aqui com vocês. Pessoal, já falamos de hipertensão, o que vai acontecer com o nosso paciente, já entendemos um pouco do cerne, o que ela vai causar no organismo. Mas e como que nós podemos dizer que o nosso paciente tem hipertensão arterial?
Você já deve estar pensando, pô, se meu paciente tem uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, ele é hipertenso. Pronto, acabou. Matei o peito. É aí que você se engana. E aqui estão muitas pegadinhas do INEP. A primeira, e que mais aparece sobre esse tema em específico, é que ele vai colocar lá para você um paciente que chega e tem um histórico de uma medida de pressão arterial que deu 150/92. Pô, maior que 140/90. Ele vai perguntar, esse paciente ele já tem diagnóstico de hipertensão? Vamos iniciar o tratamento nele. E é aí que nós temos que ter cuidado. No geral, para a gente fechar o diagnóstico de hipertensão arterial, nós temos que ter 2 medidas ambulatoriais em dias diferentes. Então, medimos hoje uma vez, deu alta. Vamos medir uma segunda vez semana que vem? Vamos. Medimos, deu alta. Opa, fechamos o diagnóstico de hipertensão. Esse é o método que mais é cobrado. Temos outros, como o MAPA, MRPA também, medida residencial da pressão arterial, mas o que mais cai é esse da medida ambulatorial em 2 momentos diferentes. MAPA também costuma aparecer em algumas questõezinhas de revalidação. No INEP não aparece tanto, mas aparece em outras provas. E o MAPA a gente vai considerar o paciente hipertenso quando ele tem uma pressão arterial maior ou igual a 130/80, na média das 24 horas. E tem mais um problema aqui que é alvo de pegadinhas. E esse aqui eu tenho certeza que é mais difícil de você cair. Porque vai ficar óbvio no enunciado para você que tem alguma coisa errada. Ela vai colocar para você, pô, esse paciente tem sim 2 medidas de tensão arterial. Mas nessa segunda medida aqui, o meu paciente tinha acabado de fumar. Tinha acabado de tomar um café energético. Ele veio correndo, ele veio da academia, cara, medir a pressão dele. E tava alta. Nestes casos, é outro ponto onde você deve ficar muito atento. Porque essa medida de pressão arterial não é confiável. Ela não sendo confiável, você não pode também fechar o seu diagnóstico de hipertensão. O INEP gosta de coisas bem óbvias, mas tem algumas provinhas, como o FMT, que são mais maldosas, eles vão perguntar algumas técnicas. Por exemplo, o teu paciente está com os 2 pés no chão, tem que estar com um manguito adequado para ele. Pegamos um paciente lá com 150 quilos e colocamos um manguito de criança para ele. Pô, cara, essa pressão não vai estar certa. A gente está aí com um manguito muito menor para o tamanho dele. Então lembra de alguns detalhezinhos, não precisa saber tudo, mas lembra desses detalhes. O manguito também e o braço do paciente tem que estar na altura do coração. Essas são as coisas que mais costumam aparecer nessas provas sobre a medição de tensão arterial. Mas no geral, no INEP, que é a prova que nós mais temos aí a referência, eles gostam de cobrar essas coisas que são óbvias quando eles colocam em alguma alternativa lá. Eles vão colocar, o paciente fumou, o paciente correu, o paciente tomou algum medicamento que aumenta a pressão, o paciente já feito uso de cocaína. Então vai ser um pouco mais óbvio de você encontrar o erro nessa alternativa. Então cuidado, hein? 2 medidas em momentos diferentes e as medidas têm que ser adequadas. E como eu falei, para a gente ter o diagnóstico de pressão arterial, de hipertensão arterial, nós temos que ter 2 valores maiores ou iguais a 140/90. Nesse estágio, quando ele está maior ou igual a 140/90, nós falamos da hipertensão estágio 1. Mas até quando que é a hipertensão estágio 1? Até quando nós chegamos em 160%. A partir de 160%, nós temos o estágio 2. E até quando é estágio 2? A partir de 180 por 110. Lembrando que a maior que eu estou falando é a sistólica e a menor é a diastólica. Então, de 180 por 110 para frente, a gente está no estágio 3. E isso continua a mesma coisa. Já faz tempo que na diretriz brasileira é desta maneira que é classificada a hipertensão arterial. Então, estágio 1 vai de 140 até 159 e vai de 90 até 99. Estágio 2 vai de 160 até 179 e de 100 até 109. E estágio 3 vai de 180 para cima e de 110 para cima de diastólica. Tranquilo, esse daí é o que todo mundo conhece. Mas eu quero voltar aqui para você e chamar a tua atenção. Olha para mim se você não está prestando atenção agora, porque isso aqui é o mais provável de aparecer na tua prova. Nos dias atuais, a diretriz brasileira deu uma modificada.
e modificou os valores abaixo dessas hipertensões que eu já falei, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Foi nisso que ele modificou. Nos dias atuais, nós falamos que uma pressão menor ou igual a 120/80 é uma pressão ótima. Menor ou igual não, desculpa, é só menor. É uma pressão ótima. Lembra que antes a gente falava que a partir de 120 até 139 já era pré-hipertensão? Isso aqui mudou, cara. Isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Porque pode cair. O INEP gosta de pegadinhas, ele gosta de coisas que acabaram de mudar. Para que ele faça você errar lá no dia. E o que a gente tem aqui é a seguinte classificação. Menor do que 120/80, como eu falei, é a pressão ótima, a pressão normal que a gente tinha antes. Agora nós temos que de 120 até 129 e de 80 até 84 é uma pressão elevada. Olha aí, não é mais para hipertensão, cara. E em medições a partir de 130 até 139 e de 85 até 89 que a gente tem a pré-hipertensão. Repare que o que mudou então foi principalmente essa classificação abaixo de 140/90. Agora nós temos essa pressão elevada e em seguida a pré-hipertensão. Ah, mas eu aprendi aqui diferente, eu aprendi aqui a classificação americana. Cara, o INEP não cobra essa classificação, nunca cobrou. Então, muito cuidado. Onde eu trabalhava, lá no Paraguai, eles utilizavam a classificação americana de hipertensão, que é bem diferente da brasileira. Então, estude a brasileira. Você tem aí na nossa apostila, se você é nosso aluno, tem essa classificação bem descrita, como eu citei para vocês. E se você não é o nosso aluno, cara, procura no Google que vai ter essa classificação para você. Os nossos alunos, inclusive, têm muitos flashcards que vão ajudar a decorar essa nova classificação. Respira. Respira que essa parte dos numerozinhos pode confundir, cara. Então toma uma água. Que a gente já falou da classificação. Já falamos dos métodos de medida. E agora nós vamos falar um pouquinho o que essa classificação vai impactar no nosso paciente com hipertensão arterial. Galera, essa classificação vai nos ajudar a definir se o paciente ele é alto risco, moderado risco ou baixo risco. Basicamente é isso. Quanto maior os níveis tensionais, quanto mais alto o estágio, é mais provável dele ser um alto risco. E a gente não precisa conhecer todos os detalhes dessa classificação. Poxa, esse paciente é moderado, esse paciente é baixo. Não. Você vai ver que não é tão complicado assim. Até porque nas provas de revalidação o que cai sobre esse tema é você saber as metas pressóricas a partir do risco do paciente. E você pode dividir esses pacientes em alto risco e baixo e moderado risco. Os dois são juntos como meta pressórica para os teus pacientes. Olha só que interessante. Antes não era bem assim. A gente sabia que o estágio 3, apesar de ser um alto risco, a gente deixava menor do que 140/90. Porque eles acreditavam que no uso de muitas medicações a gente podia trazer muitos efeitos colaterais para o paciente. O que já não é mais citado na diretriz. Então, todo paciente de alto risco vai ter como uma meta tensional os valores menor do que 130/80. O paciente de baixo ou moderado risco, a meta é menor do que 140/90. Tem uma ressalva ainda que você tem que saber sobre o alto risco. A gente não pode baixar a pressão dele o quanto nós quisermos. Pô, eu quero baixar a pressão do paciente, vou deixar a pressão dele 90/60. Melhor pressão, não tem risco aí de ter lesão de órgão-alvo. Não pode. A gente também não traz benefício para o paciente. Então, esses pacientes de alto risco, eles têm uma pressão inferior que a gente pode manter eles, que é 120/70. Então, a gente vai manter eles uma pressão entre 120 e 129 de sistólica e 70 e 79 de diastólica. Então, tem uma faixa de pressão no paciente alto risco. Então, é basicamente para isso que a gente classifica. Definir uma meta pressórica. É o basicão para tuas provas de revalidação. Ai, mas isso daí é tão difícil. Eu lembro que tem uma tabelinha. Você olha assim a tabelinha, tem 500 numerozinhos e eu não sei o que eu faço. Calma, cara, calma. Eu vou te ajudar nesse aspecto aqui. Quando nós falamos disso aí, o que eu quero que você saiba definir é o alto risco. Se não for alto risco, vai ser moderado ou baixo.
Acabou. Então saiba definir o alto risco, que você vai ver que vai ficar tranquilo para você. O paciente de alto risco é todo aquele que tem lesão de órgão-alvo pela pressão arterial elevada. Pô, se o paciente já tem uma lesão de órgão-alvo, tem uma lesão renal, tem uma lesão cardiovascular, tem um AVC por causa da hipertensão arterial, amigo, é alto risco, cara. Não tem outra. Se o teu paciente tem uma pressão muito alta, maior do que 180 por 110, maior ou igual a 180 por 110, estágio 3, cara, não importa o fator de risco, ele é de alto risco. E aí o que confunde mais é o estágio 1 e o estágio 2. Mas veja aqui, no estágio 2 a pressão dele está bem elevada, né? 180 por 100, cara, 160 por 100, está maior do que 160 por 100. Então é uma pressão considerável. Então, na presença de um fator de risco, ele tem, por exemplo, ele é do sexo masculino, ou ele tem uma idade maior do que 50 anos. Cara, já é alto risco. Então, hipertensão estágio 2, com um fator de risco a mais, diabetes, já é alto risco. Na hipertensão estágio 1, a gente precisa ter pelo menos 3 fatores de risco. Se ele tem 3 fatores de risco mais uma hipertensão estágio 1, ele também é alto risco. E na pré-hipertensão, somente se ele tiver lesão de órgão-alvo. Então, lesão de órgão-alvo vale para todos. Paciente com hipertensão estágio 1, com 3 fatores de risco, é alto risco. O estágio 2, com 1 fator de risco, é alto risco. E o estágio 3 sempre é alto risco. Olha aí, você matou no peito. Viu que tranquilo? Então pega o alto risco. O que não for alto risco, ou é baixo ou é moderado. E o que mais cai sobre isso é você saber as metas pressóricas. Então com isso você vai matar praticamente todas as questões sobre esse assunto. Uma ressalva sobre isso que eu quero entrar agora é o paciente pré-hipertenso com lesão de órgão-alvo e o paciente com hipertensão estágio 1 de baixo risco. O pré-hipertenso com lesão de órgão-alvo ele tem alto risco. E nisso, nós podemos iniciar o tratamento medicamentoso nele. O hipertenso estágio 1 também. Apesar de nós podermos fazer 3 meses de medidas lá não farmacológicas, a gente vai poder iniciar o tratamento medicamentoso depois desses 3 meses. E a pegadinha é a seguinte. A diretriz, ela cita que nesses 2 pacientes, então, pré-hipertenso de alto risco, tem lesão de órgão-alvo, ou hipertensão estágio 1, de baixo risco, a gente pode iniciar o tratamento com uma medicação. Para os outros, a preferência sempre vai ser por associação de medicações, nas doses mais baixas possíveis para evitar os efeitos colaterais. E olha só a pegadinha dessa nova diretriz que nós tivemos. Ela cita que, apesar da recomendação ser uma medicação para esses 2 pacientes, não está errado iniciar o tratamento deles com 2 medicações. Então, se você tiver lá na tua prova um paciente hipertenso estágio 1 de baixo risco, ou um pré-hipertenso de alto risco com lesão de órgão-alvo, não estranhe se tua resposta só tiver uma resposta lá com 2 medicações associadas, porque pode ser feito dessa maneira, segundo a diretriz. Na tua prova lá discursiva, eu recomendo que você coloque somente uma medicação, porque o INEP está bem chato nessa prova ultimamente. E a recomendação fala lá, vamos começar nesse paciente com uma medicação, mas logo depois fala dessas 2. Agora, na prova discursiva, coloque só uma. É mais seguro para você. Já que eu estou falando de medicações, já falei de associação de medicações, já falei ali de começar com uma ou mais medicações no nosso paciente, eu quero te lembrar quais medicações nós utilizamos nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. E antes de eu falar, eu quero que você pense quais são essas medicações, porque você tem que conhecer. Eu quero 5 medicações que vocês lembrem. Com essas 5 medicações, na prova do Revalida, cara, você vai acertar 95% das questões sobre esse tema. Então pensa, quais medicações será que eu estou falando aqui? Opa, esqueci de abrir minha garrafa. E aí? Deu tempo de você pensar? Cara, atenção a isso aqui.
Isso aqui é o que mais cai nas provas de revalidação sobre o tema inteiro. Se você pegar as provas de revalidação sobre hipertensão, o que você mais vai ter questões é sobre o tratamento medicamentoso. E você tem que conhecer as medicações de primeira linha. Vai lá, comigo. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs. Bloqueadores dos receptores de angiotensina, os BRAs. Bloqueadores dos canais de cálcio, BCCA. E os diuréticos, tiazídicos. São as 4 medicações de primeira linha. Uma coisa que você tem que saber sobre esse tema é que você nunca vai associar IECA e BRA. Os outros você pode associar à vontade. Mas IECA junto com BRA você não vai utilizar. Isso aqui cai muito em revalidação, hein? A galera gosta de colocar, vamos colocar um enalapril mais uma losartana. Você não vai fazer isso. Os efeitos colaterais são muitos e não traz benefício. Então nunca vai associar IECA e BRA. Grava isso. Não associa. Mas as outras você pode. Um IECA com bloqueador de canal de cálcio? Pode associar. Um diurético tiazídico com BRA? Pode associar. Então, isso daí você já consegue responder várias questões, porque a maioria vai cobrar medicações de primeira linha. Só que nós temos algumas medicações preferenciais. E isso vai envolver o teu caso clínico de hipertensão arterial. Isso aqui é bonito. Porque isso aqui é o que mais pega os alunos. E para você acertar esse tipo de questão, que muitas vezes tem um grau de dificuldade moderado, você tem que conhecer os efeitos colaterais de cada uma dessas classes. IECA e BRA eu gosto de lembrar junto. Lembra que eles podem aumentar a creatinina, podem aumentar o potássio. São arrochadores de potássio. E aí a gente dá uma separada neles para lembrar dos IECAs. Os IECAs eles têm um efeito colateral a mais do que os BRAs. Eles podem causar a famosa tosse e angioedema. Cara, isso aqui despenca. Isso aqui vai matar uma questão para você. Porque eles adoram colocar aquele paciente que está fazendo uso de alguma medicação contra a pressão alta, contra a hipertensão arterial, e começa a ter tosse. E aí ele pergunta para você, qual medicação é essa? Cara, não tenha dúvida, ele está falando dos IECAs. Isso aqui despenca nas provas. Então, muita atenção com isso. Tosse e angioedema, cara, pensa em IECA. E a conduta geralmente é você trocar por um BRA, porque eles não têm tanto esse efeito colateral. Então lembra desses 2 efeitos colaterais aí. Primeiro dos 2 juntos, que é o aumento de creatinina e o aumento de potássio. E depois dos IECAs isolados, que é a tosse e o angioedema. Próxima medicação, que é muito importante também, os tiazídicos. São outros campeões aí de prova, gostam de aparecer. Aqui eu quero que você lembre que é 3 para cima e 4 para baixo. 3 para cima, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, hiperglicemia e hiperuricemia. Então, vai causar alteração lipídica, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia. Hiperglicemia, ele também leva uma intolerância à glicose e também leva a uma hiperuricemia. Olha só, cara, olha só quantas doenças nós já pegamos aqui. Coloca um paciente para você lá. O paciente ele tem diabetes, é um paciente que tem gota, e aí ele vai lá e coloca 2 medicações de primeira linha. Coloca um bloqueador de canal de cálcio e coloca um diurético tiazídico. Qual você vai escolher? As 2 são de primeira linha. Cara, olha para as comorbidades dele. Ele tem gota, ele tem diabetes. O tiazídico vai interferir nessas comorbidades. Então vamos dar preferência para outra medicação. Preferência, não quer dizer que é proibido se fazer o tiazídico. Mas vamos dar preferência para outra medicação. Eu falei os 3 para cima. E agora os 4 para baixo. Olha lá, 3 para cima, 4 para baixo. Os 4 para baixo é o seguinte. Hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalemia, que é o que mais aparece, e a hipovolemia. Então, 3 para cima e 4 para baixo, cara. Diuréticos tiazídicos. Os 3 para cima, vamos revisar? Hiperlipidemia, hiperglicemia e a hiperuricemia. 4 para baixo, temos a hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalemia e hipovolemia. Então, baixa sódio, magnésio, potássio e também a volemia, pois ele é um diurético. Outro efeito colateral que gosta de aparecer dos tiazídicos é o fato de que ele aumenta o risco de câncer de pele no melanoma.
costuma aparecer também. E o seu tratamento, que ele é um dos tratamentos para hipercalciúria familiar, pode aparecer em alguma alternativa para você, então muito cuidado com esses detalhes. E bloqueador de canal de cálcio, deixei por último. Por quê? Porque ele é mais esquecido, ele não aparece tão frequentemente. Geralmente ele é a opção, quando eles colocam alguma comorbidade contra essas medicações que eu já citei, a opção é você usar um bloqueador de canal de cálcio, um amlodipino lá. Aqui a principal efeito colateral que eu quero que você lembre é o edema de membro inferior. Então, se o paciente já tem um edema de membro inferior, pô, vamos evitar essa medicação. Mas ele não aparece assim tanto quanto os outros. Citei 4 medicações. E eu falei que tinham 5 medicações que eu queria que vocês lembrassem. E agora? Quem vai me dizer qual é a última medicação, cara? Essa aqui, inclusive, aparece mais do que o bloqueador de canal de cálcio. Talvez mais até do que o diurético tiazídico nas provas de revalidação. Se você já está atendendo, você já deve estar pensando em qual medicação é. É uma medicação que é muito aí associada ao tratamento da hipertensão e que não é de primeira linha. Ela não é de primeira linha, cara. Eu estou falando dos beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são medicações que não são de primeira linha. Mas eles são muito utilizados no tratamento da hipertensão. Se você pegar vários pacientes que não têm nenhuma comorbidade que favoreça o uso do beta-bloqueador, eles vão ter receitado o beta-bloqueador. Mas na literatura isso não seria o mais correto, porque não é uma medicação de primeira linha. Tem efeitos colaterais importantes, como bradicardia, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau. Cara, isso aqui é importante. O paciente que faz uso crônico de beta-bloqueador pode vir a desenvolver um bloqueio atrioventricular total. E aconteceu isso com o meu pai. É, isso mesmo. Eu cheguei lá da escola, todo tranquilão. Na hora que eu chego em casa, o meu pai tá branco. E ele falou, pô, tô cansado hoje. Eu fui ali limpar o carro, dar uma lavada no carro e não aguentei. E aí, o que a gente fez? A gente foi lá e colocou um aparelho de pressão. O aparelho de pressão mede junto à frequência cardíaca. Na época, eu devia ter meus 14 para 15 anos. E sabe quanto que tava a frequência cardíaca dele? Tava 30. E aí a gente pensou, meu Deus, meu pai vai morrer, tá com 30 de frequência cardíaca. Levamos ele para o hospital e foi lá diagnosticado um bloqueio atrioventricular total por uso de beta-bloqueador. Então é um efeito colateral importante do beta-bloqueador. Além disso, ele também leva a hiperglicemia e a hipertrigliceridemia, hiperlipidemia. Então ele leva tanto a alteração do perfil glicêmico como perfil lipídico. Leva vários outros efeitos colaterais, mas esses são os mais importantes. E mais importante do que isso é você saber que você não vai pensar nele como medicação de primeira linha. Porque nos consultórios ele é utilizado assim. E vai te confundir. Eles sabem que é utilizado assim. E eles vão colocar lá para você se confundir. Então não, você não vai usar os beta-bloqueadores como medicação de primeira linha. A não ser que o teu paciente tenha alguma comorbidade que vai se beneficiar do uso desse beta-bloqueador. Quer ver, ó? Um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio e tem hipertensão. Pô, vamos usar um beta-bloqueador. Ele já está sendo iniciado ali pro problema inicial do paciente, que ele já teve um infarto, e ele vai beneficiar também na pressão arterial elevada do teu paciente. Paciente com hipertiroidismo, cara, nós vamos controlar a pressão arterial e vamos controlar também os efeitos beta-adrenérgicos. Paciente com tremor essencial. São vários os casos onde o beta-bloqueador vai ser uma medicação que vai sim ser considerada ali como uma das primeiras escolhas. Por quê? Por causa das comorbidades do teu paciente. No Revalida nunca caiu uma questão para você colocar lá que o beta-bloqueador é de primeira escolha por causa de certa comorbidade. O que cai é ele como uma das alternativas, levando você a pensar que ele é de primeira escolha e marcando ele, sendo que ele está errado, porque ele não é. Então, muito cuidado com este detalhe. Lembre-se dessas associações, porque isso despenca nas provas de revalidação, cara. Despenca mesmo. É o que mais cai é o tratamento. Você tem que conhecer as medicações de primeira linha. Vamos fazer uma revisão. Nós temos 4 medicações de primeira linha. IECA, BRA, diurético tiazídico e bloqueador do canal de cálcio.
4 medicações de primeira linha. Soma uma quinta, que não é de primeira linha, os beta-bloqueadores. Lembra dessas medicações que você vai acertar a grande maioria das questões sobre esse assunto. E agora, antes de eu terminar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, um caso clínico. Caso clínico para a gente falar do último assunto que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Você tem um paciente que tem seus 54 anos e ele chega para você se queixando de dor de cabeça. Ele não tem alteração neurológica, ele não tem nenhuma outra alteração, mas ele está com dor de cabeça. Ele fala, ai doutor, que dor de cabeça. E aí ele fala assim para você, doutor, quando eu tô assim é porque minha pressão tá alta. Aí você vai e mede a pressão desse paciente. A pressão dele tá 170 por 105. E aí a banca vai lá e vai colocar 3 alternativas para você. O que você faria com este paciente? Alternativa A, aplicaria um analgésico. A alternativa B, faria uma nitroglicerina sublingual. E a alternativa C, faria um nitrato endovenoso para fazer o descenso rápido da pressão desse paciente. Eu quero abrir os comentários porque eu quero ver a sua resposta nesse item. Ativar comentários. Vamos lá, vamos ver quem vai acertar. Enquanto isso eu vou tomando aqui minha água da aprovação. O tererê tá muito frio. E aí, galera, o que vocês acham? O que vocês fariam neste caso? Pensa, hein? O que vocês fariam? Ah, você faria nitrato endovenoso? Ah, a galera está esperta para pegadinha. Ó, o H-Calins foi o nitrato endovenoso. Vocês não querem mudar, galera? Que falou analgesia? Ó, o Marcos também. Ó, a Lene já falou de analgésico. E aí, galera? Olha só, hein? Olha só como isso aqui é lindo, cara. Olha isso aqui, olha como isso aqui é lindo, cara. A medicina é linda, cara. Principalmente a clínica, é a melhor área. Não adianta. Cirurgiões vão chorar, mas é a melhor área. Teu paciente, cara, isso aqui de crises hipertensivas é o que mais cai no INEP. É esse paciente que eu citei pra você, que tá com dor em alguma parte e chega pra você com uma pressão altíssima. Aí você tem que se lembrar que quando você tá com dor, a tua pressão tende a estar bem elevada. Então, não é a pressão que tá levando a dor no teu paciente, mas sim a dor que está elevando a pressão dele. E isso é o que chamamos de pseudo-crise hipertensiva, que na prova de revalida cai até mais do que as outras emergências hipertensivas. Uma dissecção aórtica, cai um AVC, um infarto agudo do miocárdio com pressão elevadíssima, um edema agudo de pulmão. Cara, pseudo-crise hipertensiva cai mais do que isso nas provas de revalidação. Eles adoram colocar isso para você. Eles vão jogar esse paciente para você e vão perguntar: o que você vai fazer, doutor? Fala aí, pode ser até na prática. Imagina você na prática atendendo um paciente desse. É bem a cara do INEP, cara, colocar para você esse tipo de paciente. Então você vai olhar e você vai falar: meu amigo, aqui é time Aristo, meu filho. Aqui nós não caímos nisso aí, não. Esse paciente está com uma pseudo-crise hipertensiva. Nós vamos fazer uma analgesia para ele. Então, cuidado. Se esse paciente tivesse com alteração no exame neurológico, edema de papila, opa, aí a gente já está falando de uma encefalopatia hipertensiva. É outra coisa, é uma emergência hipertensiva. Mas paciente sem alteração nenhuma nos exames, cara, analgesia, meu amigo. E eu sei que é difícil você pensar nisso, né? Trabalhei também em PA, né, cara? O paciente chegou com dor de cabeça, tá com a pressão 180, meu amigo, vamos baixar essa pressão. Mas na teoria não é assim. Muito cuidado. A prática e a teoria são coisas diferentes. Beleza, pessoal? Muito cuidado com isso.
muito cuidado. Isso despenca nas tuas provas, vai continuar caindo e vai continuar pegando as pessoas. Se você não assistiu a nossa live, você pode cair nessa pegadinha. Era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês sobre hipertensão. Tentei deixar o mais enxuto possível, passar os principais conceitos para vocês. Se você é o nosso aluno, vai fazer flashcards, vai fazer questões, porque tudo que eu falei aqui você vai esquecer se você não for fazer o estudo ativo. Então vai fazer flashcards, vai fazer questões, e com certeza você nunca mais vai esquecer sobre esse tema. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu vou responder alguma dúvida. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Na verdade, da semana que vem vai ser sexta-feira a live. Vai ser algum tema de pediatria, hein, galera? Então, vocês que são alunos, entrem no nosso canal do Telegram. Se você ainda não tá no canal do Telegram, pede pro seu mentor enviar para você o link. Entra lá e vota. Escolhe o tema que você quer. Porque a gente tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Que a gente quer ver vocês aqui, ó, com o caderninho verde na mão, cara. Vocês vão ver quando vocês pegarem isso aqui, vai ser uma das maiores alegrias da vida de vocês. E isso é o que eu, como aqui, dando aula para vocês, ensinando vocês, é o que eu mais quero ver. Sinceramente, eu vou ficar muito feliz o dia que vocês vierem me falar, cara, passei no Revalida, tô com meu CRM na mão. Alguma dúvida, meus amigos? Se vocês tiverem dúvidas, outra coisa, hein? Você é nosso aluno também, pode mandar lá no canal do Telegram. Vê lá a postagem que nós fizemos para você escolher a aula e você pode mandar suas dúvidas lá, que eu vou estar respondendo para você. Então, não tive nenhuma dúvida aqui, mas se você quiser falar comigo no privado, manda mensagem para mim. Meu Instagram é Dr. Matheus Melo, pode me enviar mensagem lá. Pode enviar mensagem aqui no Aristo Revalida. Compartilhe também com seus amigos essa live. É muito importante, cara. Eu fiz esse conteúdo aqui para facilitar o tema para vocês. Então, até a próxima, meus amigos. E se vemos por aí.